caso ele venha a ser convidado, conhecendo um pouco o Felipe Luiz e as pessoas que o cercam, eu acredito que ele não vá aceitar, porque ele tem tudo isso que eu falei aqui em mente. A carreira dele é uma carreira planejada. Caso o Dorival caia, e eu acho que ele não vai permanecer, acho que é bem evidente isso, esse senhor aqui é um candidato óbvio e é um grande candidato, porque ele joga também um tipo de futebol que a seleção brasileira tem na sua essência. João Guilherme aponta nome fortíssimo para substituir Dorival na seleção brasileira e torcida do Flamengo agita a web. Fala nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Fala João Guilherme, link na descrição. Após vexame na Argentina, na noite desta terça, Dorival balança no cargo de treinador e possíveis nomes são discutidos nos bastidores. Para o jornalista, Felipe Luiz não deve aceitar o convite, pois sabe que é um risco enorme para a sua carreira como treinador. Jorge Jesus seria o nome ideal para assumir o comando da seleção nesse momento. Vocês concordam? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Vamos acompanhar esse recorte e na sequência a gente dá a nossa opinião. Sem mais, vamos para o conteúdo. Eu acho que nós temos que entrar no papo aqui de possíveis nomes para substituir o Dorival. Isso é uma realidade. Eu fiz até uma hashtag, né, nas redes sociais, fica Dorival, a gente tem que manter o Dorival, aquela coisa toda, mas, gente, depois do que a gente está vendo, e principalmente do jogo de hoje, a hashtag caiu. Não tem como o Dorival ficar. Não tem. Ele não tem mais o comando do grupo, ele está inteiramente perdido, ele não sabe o que ele faz. Com todo respeito à trajetória do Dorival no futebol, mas ele não sabe o que faz. Ele não é o cara para estar ali. E nós temos que começar a pensar em nomes para substituir o Dorival. Existe um clamor pelo que ele vem fazendo no Flamengo, pelo nome do Felipe Luiz. A grande mídia brasileira fala muito no nome de Felipe Luiz. E os torcedores que não são do Flamengo falam no nome do Felipe Luiz. Mas eu acho que não será o Felipe Luiz o treinador da seleção brasileira. E eu explico por quê. Olha o Filipinho aí, ó. Eu explico por quê. Felipe Luiz é um iniciante como treinador de futebol. Ele tem 6 meses. E ele sabe da importância do trabalho dele no Flamengo, que já está inteiramente dominado por ele, e que ele tem todas as condições e sabe todo o dinamismo para a sequência da carreira dele como treinador de futebol. A realidade é a seguinte, minha gente. Felipe Luiz pode se firmar como treinador de futebol neste ano de 2025. Ele já é um treinador de destaque, mas ele pode se consolidar agora, nesta temporada, porque Felipe Luiz, com um grande trabalho que ele está fazendo no Flamengo, ele tem condições de ganhar títulos grandes nesta temporada. Ou você acha que o Flamengo não tem condição de ganhar o Campeonato Brasileiro? O Flamengo não tem condição de ser tetracampeão da Libertadores da América e se tornar o primeiro brasileiro tetra da América. O Flamengo não tem condições de ganhar a Copa do Brasil. O Flamengo tem condição de ganhar todos esses títulos. E aí, fazendo isso, ganhando um desses títulos, ou 2 desses títulos, se ganhar os 3, aí para tudo. Mas se ganhar títulos relevantes, como ele vai disputar agora, e com grandes condições de ganhar, o Felipe Luiz ele vai se firmar, ele vai se consolidar como técnico de futebol. Se ele sai agora de um projeto como o do Flamengo, que ele tem domínio absoluto, e vai para a seleção brasileira, ele, se der certo, ele vai virar o maior do mundo. Mas se der errado,
e pelo que nós estamos vendo aí, a chance de dar errado é muito grande, e trabalho de clube, que é diário, é muito diferente de trabalho de seleção, que é um trabalho de períodos longos, ele pode comprometer a sequência da sua carreira. O Felipe Luiz, ele tem uma carreira brilhante pela frente. Eu tenho convicção de que um dia ele irá dirigir a seleção brasileira. Agora, ele precisa se firmar no Flamengo para virar um treinador consolidado. Ele ainda não chegou nesse estágio. E depois, a Europa vai se abrir para ele, a própria seleção vai se abrir para ele, mas um caminho natural para o Felipe Luiz é se consolidar aqui e seguir para o futebol europeu, para dirigir um grande clube da Europa. E aí depois, seleção brasileira. Então acho que, caso ele venha a ser convidado, conhecendo um pouco o Felipe Luiz e as pessoas que o cercam, eu acredito que ele não vá aceitar, porque ele tem tudo isso que eu falei aqui em mente. A carreira dele é uma carreira planejada. Ele almejava ser técnico de uma equipe principal. Ele chegou lá muito antes do que ele imaginava por uma emergência. E o início dele na equipe principal do Flamengo é muito melhor do que ele imaginava, de que todos imaginavam. Então, ele sabe que ele tem que seguir nessa sequência para se firmar definitivamente como treinador de futebol. Então, não acho que Felipe Luiz vá ser o novo treinador da seleção brasileira. Porque eu acho que o Dorival não vai ficar. Sinceramente, depois do que vimos hoje, eu acho que ele não tem condições de ficar. Aí coloca na tela aí, meu amigo Tom, por favor, aquela imagem com os 3 técnicos. Isso, coloca aí. Filipinho, para mim, não vai. Aí nós temos os 2 maiores técnicos portugueses que passaram pelo futebol brasileiro como candidatos em potencial para esta vaga. Jorge Jesus é um treinador histórico no Brasil porque ele abriu esse caminho para que, inclusive, o Abel Ferreira viesse aqui e se consagrasse, né? Luiz Castro e tantos outros treinadores importantes, Arthur Jorge e tantos outros treinadores importantes. Esses 2 caras que estão na tela junto com o Felipe Luiz, eles se tornam naturalmente candidatos a uma vaga na seleção brasileira, pelo que eles fizeram e vêm fazendo no futebol brasileiro. Mas eu acho, sinceramente, que nesta disputa, Jorge Jesus leva uma enorme vantagem. E eu vou explicar por quê. JJ, ele é mais experiente. Ele está mais acostumado a lidar com vestiários, com jogadores pesados, com grandes estrelas. Ele é um treinador que foi capaz de chegar para o Neymar e falar, olha, não dá. Eu não vou te escrever na Liga Saudita porque não dá. Qual treinador faria isso? É muito difícil. Ele tem autoridade, ele tem comando. E é um treinador de altíssimo nível. Todas as pessoas que trabalham com ele ou trabalharam com ele ressaltam que ele é um treinador espetacular. E outro ponto, ele já declarou dezenas de vezes que o maior sonho dele é treinar a seleção brasileira. Que onde ele estiver, se ele for chamado, ele larga tudo e vem para a seleção brasileira, porque é um convite irresistível. Então eu não tenho dúvida que caso o Dorival caia, e eu acho que ele não vai permanecer, acho que é bem evidente isso, esse senhor aqui é um candidato óbvio e é um grande candidato, porque ele joga também um tipo de futebol que a seleção brasileira tem na sua essência, que o futebol brasileiro tem na sua essência. Ele resgatou com aquele Flamengo de 2019 um jogo que o brasileiro gosta de ver, gosta de acompanhar.
Então, Jorge Jesus, por esses elementos todos, é um grande candidato para ser técnico da seleção brasileira. Aí, muita gente vai falar o seguinte, porra, mas ele brigou com o Neymar e não brigou com o Neymar. Ele não escreveu o Neymar e falou que o Neymar não tinha mais condições de jogar lá no Campeonato Saudita, e o tempo está provando que ele está certo. Ele tem autoridade para isso. Ele se desentendeu com o Neymar, então isso vai fazer com que ele não seja técnico da seleção brasileira. Sinceramente, minha gente, o Neymar é o nosso principal jogador, mas o Neymar, ele tem que provar ainda que ele pode voltar a jogar futebol em alto nível. Ele não está fazendo isso. E uma boa conversa resolve tudo, né? Sendo bom para a seleção brasileira. Então, Jorge Jesus é um grandíssimo candidato a ser técnico da seleção brasileira e, na minha opinião, dentro das possibilidades viáveis, ele seria o ideal. Já deveria ter sido convidado antes do Fernando Diniz. Ele ficou esperando e tal, até que não veio o convite, ele foi lá para o Al Hilal, né, porque o Edinaldo tinha a esperança de trazer o Ancelotti e botou o Diniz como interino, mas não chamou o Jesus. De repente chama agora. Acho que é um nome excepcional para dirigir a seleção brasileira. O outro nome, ele, olha ele aí, ó. A melhor fase dele já passou, né? O momento dele não é bom. Mas é um cara que se torna candidato exatamente pelo que ele tem feito no futebol da América do Sul. É um treinador que em 4 anos conquistou 10 títulos com a Sociedade Esportiva Palmeiras, que estabeleceu uma hegemonia no futebol brasileiro. Mas que nos últimos 2 anos ele vem enfrentando problemas e o trabalho dele vem caindo de nível. Ganhou o Campeonato Brasileiro em 2023, mas já ganhou naquela de que o Botafogo tinha o título na mão, acabou entregando e ele aproveitou com competência e ganhou o título. Mas o ano de 2024 mostrou um declínio no trabalho do Abel e o início do ano de 2025 mostra também que ele já esteve numa melhor fase. Mas ele é indiscutivelmente um treinador que é candidato. Mas ele tem uma desvantagem em relação ao JJ. Algumas desvantagens. Além dele ser um cara menos experiente, ele também não tem a bagagem que o Jota tem para lidar com o vestiário pesado, cheio de estrelas. Ele não passou por isso na sua carreira ainda. E outra, a forma dele jogar. O estilo de jogo do Abel é um estilo que desagrada mais o torcedor brasileiro do que o estilo do JJ. O estilo do JJ seria mais bem aceito. Mas o Abel é um vencedor, é um vitorioso. Tem que se acalmar, ficar um pouco calmo, reclama muito da arbitragem, leva cartão amarelo, mas ele me passa também algo assim, ele não é tão apegado a essa vontade de dirigir a seleção brasileira quanto o JJ. O JJ já demonstrou publicamente que seria para ele o máximo dirigir a seleção brasileira. O Abel me passa a impressão de que para ele não é tão importante isso. Mas é um candidato em potencial e um grande candidato. Então, minha gente, são nomes que surgem. Felipe Luiz, acho que não irá, pelos motivos que já expliquei. Abel Ferreira é um candidato. E Jorge Jesus é um candidato. Jorge Jesus tem contrato com o Al Hilal até a disputa do Mundial de Clubes, agora na metade do ano. Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até o final desta temporada, né, se não estou enganado, é isso? Ou o contrato do Abel não é até o final desse ano, né?
Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Iremos deixar o link aí do canal Fala João Guilherme na descrição como forma de créditos. Ontem a seleção brasileira viajou até a Argentina para disputar um dos maiores clássicos do futebol mundial. Sem Messi pela Argentina e sem Neymar pelo Brasil, as duas seleções se encontraram em momentos muito distintos. A seleção brasileira passando aí por vexames, correndo risco de não se classificar para a próxima Copa do Mundo, já a seleção argentina classificada, jogando o melhor futebol, na minha opinião, do mundo entre as seleções, e mais uma vez mostrou que, no que diz respeito à questão de organização, eles estão muito à frente da nossa seleção. Com a derrota de ontem, o Brasil se complicou e agora terá que vencer jogos aí complicados nas próximas rodadas das eliminatórias. Em uma partida que iniciou antes mesmo da bola rolar, quando Rafinha, em uma entrevista no canal Romário TV, afirmou que a pancadaria seria dentro e fora de campo se caso precisasse. Mas parece que Rafinha sentiu o peso de enfrentar a Argentina nos seus domínios. Ele sequer fez 10% daquilo que ele faz na sua equipe, que no caso é o Barcelona. Se Rafinha está jogando em alto nível no futebol europeu, na sua seleção brasileira, infelizmente, mais uma vez, falou besteira e não conseguiu fazer o que era para fazer, que era ajudar o Brasil a conquistar a vitória ontem. Na minha opinião, não tem nenhum destaque por parte da seleção brasileira. Pelo contrário, poderemos passar aqui o dia inteiro destacando coisas erradas nessa seleção brasileira. Infelizmente, é uma desorganização inteira, do início até o fim, da defesa ao ataque. O Brasil hoje não tem proposta de jogo. Eu diria que o Brasil de hoje é o Flamengo de Tite. Não conseguia organizar a equipe, o Flamengo era todo desorganizado e às vezes conseguia vencer e deixava uma má impressão de que o time estava evoluindo. Da mesma forma é essa seleção brasileira, que ganhou a última partida jogando no Brasil contra a Colômbia 2-1 em um gol de Vinícius Júnior de fora da área, e deu aquela leve sensação de que o Brasil seria capaz de bater a Argentina fora do seu país, e não deu nem para, vamos dizer assim, fazer medo à Argentina. O Brasil em nenhum momento mostrou que faria medo à Argentina. Fez apenas um gol em um erro de saída de jogada da seleção argentina, que, pelo amor de Deus, é uma vergonha o futebol que o Brasil tem mostrado ultimamente. Uma falta de organização no meio-campo, as linhas muito distantes, os seus adversários usando os erros da gente para criar jogadas. Infelizmente, já deu para Dorival Júnior no comando da seleção. E, para vocês, quem deve ser o substituto de Dorival Júnior? JJ? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.